Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 30 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta quarta-feira, dia 21 de julho de 2021, vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Rei, o bacalhau enlouquecido. Felipe Rei que está feliz da vida que o Lisca doido foi lá pro Vasco, tá certo? Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, dos tradicionais e importantes jornais da Baixada Santista, pelo player do Facebook, pelo canal do YouTube, na página inicial do bocnews.com e também, se você não quiser gastar os seus dados, se você estiver na rua, pode assistir, ou melhor, ouvir o programa no formato rádio, está lá no canal de áudio também, que está na página inicial do BocNews. Então são 4 opções: canal de áudio, site, Facebook, YouTube. O programa desta quarta-feira vai falar muito sobre o jogo de amanhã, desta quinta, entre Santos e Independiente pela Copa Sul-Americana, e já fica aqui no começo do programa um tema para reflexão, né? Competições sul-americanas geralmente são imprevisíveis. Tem inclusive a imprevisibilidade que vem de fora das 4 linhas, ou seja, bastidor, rojão, sei lá, colocam água sanitária no vestiário, dão aquela limpeza forte, né, e coisa e tal. Que mais? Teste de Covid dentro do aeroporto, inscrição de jogador. Sempre a Conmebol, Libertadores, Sul-Americana, sempre é surpreendente no extracampo, mas dentro de campo acontece também. Ontem, que sirva de lição para o Santos, aconteceu o que muita gente não imaginava em 2 jogos. Primeiro, o São Paulo foi pela Libertadores jogar contra o Racing e empatou em casa 1-1, 0-0, era do time argentino. Estava todo mundo meio que crente que o São Paulo ia cair. Não caiu, ganhou lá por 3-1, classificou e deve ser adversário do Palmeiras. O Palmeiras que também tem tudo encaminhado para classificar, mas também é bom abrir o olho, né? Então vai pegar o Palmeiras provavelmente na próxima fase. E mais surpreendente ainda foi o Grêmio. Lembram que a gente falava lá no começo da Sul-Americana, o Grêmio com o Douglas Costa, favorito ao título da Sul-Americana e coisa e tal, pá. O Independiente Del Valle era outro favorito. O Del Valle já está indo para o brejo lá com o Bragantino. E o Grêmio foi para o brejo contra a LDU. Ganhou lá de 1-0. Abriu o placar ontem por 1-0 também, né? Óbvio, abriu o placar 1-0. Mas permitiu o empate e a virada 2-1 na Arena do Grêmio. No agregado foi 2-2, só que a LDU classificou pelo critério dos gols fora de casa. Portanto, meus caros, o Santos tem uma vantagem, venceu aqui, pode empatar, vencendo obviamente classifica. Se perder a partida por 2-1, o Santos se classifica, né? Mas é bom ficar esperto. Competições sul-americanas são sempre uma surpresa. Principalmente quando quem está do outro lado é o tal do Independiente, que adora uma mutreta, que adora fazer uma fumaça quando o assunto é competição internacional. Tá certo, meus caros? Dito isso, deixa eu apresentar quem vai fazer esta edição do Esporte em Destaque comigo. Está aqui ao meu lado meu companheiro Fabiano Fará, que só pode participar do programa quando está de férias, não tem jeito. Ou quando eu estou de férias e ele está à tarde. Porque ele está de manhã, eu estou à tarde, então a gente só se encontra assim aqui no Esporte em Destaque. O Fabiano, que agora bombou o canal E Só da Santos, tem lá umas entrevistas que tem repercutido e coisa e tal. O Fabiano vai dar uma palhinha também do canal dele. E o nosso amigo Vitor de Andrade, o curioso do futebol, que agora está definitivamente às quartas-feiras. Mudamos a agenda. O Vitor sempre estava com a gente na sexta, a partir de agora, de quarta-feira. Então, como a gente vai falar muito sobre o Santos, eu vou pedir para o Vitor dar o primeiro destaque, porque afinal de contas hoje tivemos o início dos Jogos Olímpicos, o futebol feminino do Brasil. Esse eu torço, o futebol feminino eu torço, masculino não, mas o feminino eu torço. E começou dando uma lambada na China, não é isso, Vitor? Bom dia, um abraço.
Bom dia, Alex. Bom dia, Fabiano. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Placar um pouquinho enganoso, tá? Quem vê o 5-0 acha que o jogo foi fácil. O Brasil, principalmente no início da segunda etapa, teve dificuldades para enfrentar a China. É que já saiu com 2-0 no primeiro tempo, né? A Marta abriu o placar e a Debinha fez o segundo gol ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, a China pressionou e aí no final da partida o Brasil se soltou e acabou fechando o placar em 5-0, né? A Marta fez o terceiro gol, a Andressa Alves de pênalti fez o quarto e a Bia Zanerato fechou o marcador em 5-0. A China meteu 3 bolas na trave, tá? E o Brasil meteu mais 2 também. Foi um jogo bem aberto e tudo leva a crer que esse grupo seja um grupo de jogos de muitos gols, até porque o outro jogo do grupo, né, que é o grupo G, só deixa eu confirmar aqui, não, o grupo F, desculpa. No outro jogo da chave, a Holanda ganhou da Zâmbia de 10-3. É isso mesmo. 10-3, chegou a estar 10-1. A Zâmbia fez 2 gols no final. Então, tem tudo para ser um grupo com muitos gols. Na próxima rodada tem um jogo que deve definir o primeiro lugar do grupo, porque a Holanda enfrenta o Brasil. Para quem não sabe, a Holanda é a atual vice-campeã mundial, né? Perdeu o título para os Estados Unidos há 2 anos atrás na França. Mas é um jogo equilibrado. Talvez a Holanda um pouquinho favorita, mas não é algo que dê para cravar que a Holanda vai sair com os 3 pontos. O Brasil pode surpreender. Até porque a seleção brasileira melhorou do Mundial para cá, né? Trocou o treinador, o saudoso Vadão saiu, entrou a Pia. A Pia vem fazendo o trabalho aí de recuperação da seleção feminina, com algumas jogadoras veteranas, outras novidades. E pelo menos nessa estreia foi bem. O placar é um pouquinho mentiroso, acho que uns 3-1 seria mais perto do que foi a partida, mas no final o Brasil acabou aproveitando as chances e fez 5-0. Só para passar os outros resultados da primeira rodada do futebol feminino olímpico, no grupo E, a Grã-Bretanha fez 2-0 no Chile e o Japão, né, o time da casa, empatou com o Canadá em 1-1. E no grupo G, a Austrália ganhou da Nova Zelândia por 2-1 e a grande surpresa da rodada, Suécia 3, Estados Unidos 0. A Suécia é o grande pedra do sapato dos Estados Unidos, já tinha eliminado os Estados Unidos na Rio 2016, nas quartas de final, nas penalidades, e hoje fez 3-0 nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem que abrir o olho, até porque tanto a Austrália como Nova Zelândia não são times tão fracos. Assim, os Estados Unidos é favorito contra as duas equipes, né? Elas são favoritas, mas não dá para achar que vai ganhar fácil, não. Então, o time que é atual campeão mundial não pode vacilar contra esses 2 jogos. Só para terminar, só um adendo, o atual campeão olímpico, que é a Alemanha, não se classificou, né? Então, não tem time defendendo o título no futebol olímpico feminino, ao contrário do masculino, que o Brasil vai tentar o bicampeonato e estreia amanhã contra a Alemanha, que foi justamente a equipe que o Brasil enfrentou na final e ganhou nos pênaltis no Maracanã. Amanhã, 8h30 da manhã, o Brasil estreia no masculino contra a Alemanha. Muito bem, horário melhorzinho, né, para quem quiser assistir, mas eu, por exemplo, não vou ter como. Estou na rádio esse horário, não vai dar para eu assistir o jogo, né? Então, 8h30 da manhã e depois... o Fabiano está de férias, vai conseguir ver aí uma coisa da Olimpíada, mas a gente vai pegar o finalzinho da noite, basicamente, no final de semana assistir alguma coisa, especialmente de esportes que a gente pouco acompanha no dia a dia, porque é difícil, né? Muita coisa. Fabiano Fará, obrigado pela presença, um abraço, já a gente vai falar sobre o jogo do Santos, mas você que anda fazendo algumas entrevistas bem interessantes aí no canal E Só da Santos, só para não estender esse tema ao longo do programa, porque eu quero falar mais sobre o jogo, mas você fez um vídeo aí sobre a situação do Caio Jorge, né? Que o pessoal está cravando aí que ele vai para o Milan. Pelo que você tem ouvido aí nos bastidores, é para lá mesmo que ele vai ser concorrente do Giroud, do Ibrahimovic, ou poderemos ter uma surpresa, hein, Fabiano? Obrigado pela presença aí, bom dia. Eu que agradeço, Alex, um abraço a você, ao Vitor, a quem nos acompanha aqui, é um prazer estar participando. Eu, quando eu estou trabalhando, é justamente nesse horário, eu não posso participar presencialmente, mas eu sempre ouço, sempre dou um jeito de colocar o celular no bolso, o fone, estou ouvindo pelo menos o programa, acompanhando. Alex, a situação do Caio Jorge ela é muito bem definida, é o Milan o caminho. O Milan, o Maldini, ele já botou na cabeça que o Milan precisa eliminar a concorrência pelo Caio Jorge. Quais as principais concorrências do Caio Jorge hoje? O Tottenham da Inglaterra
e também o Napoli da Itália. O Milan, para eliminar essa concorrência, ou ele acerta com o jogador para assinar um pré-contrato, né, e amarrar o atleta para o início da próxima temporada, sem gastar nada mais do que isso, ou então ele já garante o Caio Jorge no chamado verão europeu, que é agora a partir do dia 1º de agosto, quando abre essa janela, né? O Giuliano Bertolucci, empresário do Caio Jorge, está por lá. O Milan é o que mais agrada. O que eu ouço nos bastidores, e não chegou oficialmente ainda, é uma proposta que gira em torno de 30 milhões de reais na mão do Santos para liberar o Caio Jorge agora. E por que o Giuliano Bertolucci está convencendo o Milan, que é hoje o principal interessado no Caio Jorge, a pagar o Santos, né, e não esperar o atleta no meio da temporada europeia, final da temporada aqui, nossa brasileira? O Celso Jatene, que é presidente do Conselho Deliberativo do Santos, ele é amigo de infância do Giuliano Bertolucci. Em fevereiro desse ano, ele esteve com o Giuliano Bertolucci conversando sobre a situação do Caio Jorge. E ali já não haveria mais possibilidade de renovação de contrato do Caio Jorge. E ele, pela amizade que tem, ele pediu para o Giuliano: olha, não deixa o Santos no prejuízo, a gente está se reconstruindo financeiramente, administrativamente. Pô, vou te colocar em contato com o presidente do Santos, o Andrés. E colocou os dois em contato. A partir dali, começou uma conversa entre o Giuliano Bertolucci e o Andrés Rueda, para que o Santos não saia no prejuízo com relação ao Caio Jorge. Então existe esse acordo de cavalheiros de que o Santos vai ser ressarcido, porque não vai conseguir renovar o contrato com o Caio Jorge. O Milan hoje é o que quer eliminar a concorrência e ficar com o atleta. Então essa informação que eu tenho, eu consegui com algumas pessoas do Santos, é que realmente o Milan está conversando com o Giuliano Bertolucci, preparando uma proposta que deve chegar aí já nos próximos dias, até o começo de agosto chega, porque a ideia do Milan, pagando, pagou, o Caio Jorge pega, arruma as malas e viaja para a Itália. Essa é a ideia de que ele participe, inclusive, de uma pré-temporada lá. E é claro, você falou ele contrataram o Giroud agora, né? Pagaram, inclusive, 1 milhão de libras, cerca de 7 milhões de reais, pelo Giroud, que tem 34 anos, se não me engano. O Ibrahimovic tem 40. Obviamente que serão os titulares, mas eles enxergam no Caio Jorge, que tem 19 anos, um potencial além desses caras, dessas estrelas do Milan. Eles querem trabalhar o atleta para que se torne o principal atacante do Milan em pouco tempo. Essa é a ideia. O Milan já tem a ideia formada, a estratégia formada. Agora é só ver se o Santos vai sair no prejuízo ou não, Alex. Pelas tuas informações a gente imagina que não. E o que o Santos conseguir na venda está bem vendido, porque a situação chegou num ponto insustentável. Tem gente, mas tem que bater o pé para ser 8, 10. Gente, se for 6 está bom, porque ia perder de graça. Claro que você vai perder 6 meses do jogador em campo, mas assim, dá para se virar, né? Dá para compensar a ausência do Caio Jorge com algum outro atleta. E para o Caio Jorge, ele vai pegar, como disse o Fabiano, o Giroud nem tanto, mas o Ibrahimovic em fim de carreira, ele pode aprender um pouquinho, né? Inclusive o Ibrahimovic pode dar umas aulas de taekwondo para ele, porque o Ibrahimovic é faixa preta, né, nesse negócio aí. Então, para ele melhorar a elasticidade, aquela coisa toda, vai ser bom para a carreira dele. E se ele for bem, e eu espero que ele vá, que ele troque de time, que ele vá para o Paris Saint-Germain, para o Real Madrid por 100 milhões de euros. Aí cai aquele dinheirinho na conta do Santos, tá certo? É isso aí. Muito bem, meus caros, olha, 11h43, vamos para o primeiro intervalo para que a gente possa desatar o nó da Copa Sul-Americana. Aliás, eu vou até pedir a opinião do Fabiano e do Vitor sobre aquilo que eu falei no começo do programa, sobre as surpresas, né? Vê só, né? O Grêmio, badalado Grêmio, né? Agora com o Felipão nem tão badalado assim, caindo na Sul-Americana, o São Paulo passou. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, então voltamos em 1 minuto e 44 segundos. Até já.
A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico Dr. Nelson Marfil. Muito bem, 11h46, estamos de volta com o Esporte Destaque. O pessoal já está mandando mensagem aqui no chat, daqui a pouco vou ler algumas das participações. Ô Vitor, sobre o que eu falei no começo do programa, quantas e quantas vezes a gente já não viu, né? Histórias do futebol, que você estava lá, o time aí classificou, já era, né? Até o Palmeiras na Copa do Brasil, lembra agora? Foi o CRB, né? De vez em quando a coisa é difícil, né? Então é bom ficar esperto, né, Vitor? Especialmente depois dos resultados sul-americanos desta terça-feira, né? É verdade, Alex. O Santos não pode achar que está classificado, até porque 1-0 é um placar magro. O Santos tem a vantagem, se fizer um gol amanhã, fica muito próximo da vaga, mas não pode achar que vai entrar no jogo já classificado, não. Tem que jogar, tem que encarar o Independiente, tomar cuidado para não sofrer gols, e se tiver a chance, marcar, porque se fizer um gol, aí sim pode se considerar que está praticamente classificado. Mas é um jogo que está aberto ainda, não dá para falar que o Santos está classificado. É óbvio que boa parte dos placares mais fáceis dá a classificação para o Santos, mas não dá para ir afiançado nessa situação, não. E aí, Fabiano, tem alguma preocupação com relação a isso? Até porque a gente sabe, né, o jogo lá na Argentina, daqui a pouco a gente fala até das questões técnicas e tal, mas ele já vai vir cercado de um clima por conta da história do Caio Jorge, aquela invenção lá que os caras criaram na semana passada, pelo que ficou de 2018 também, e historicamente de outras partidas. Não sei não, você que já viajou com o Santos algumas vezes, eu acho que se tivesse torcido, inclusive, ia ser bem pior. Você fica preocupado também com essa coisa do clima? O nosso psicólogo Fernando Diniz consegue dar um rumo aí para a rapaziada no jogo desta quinta? Não, o psicólogo Fernando Diniz não consegue dar rumo com relação ao clima quente dos bastidores. A gente já esperava isso, né, Alex? O Independiente é um time que ficou... Ele também sofreu com o transfer ban, se eu não me engano, ele teve que se renovar, ficou um bom tempo sem atuar, né, por causa da crise sanitária na Argentina, e quando voltou, parou na semifinal da Copa Argentina, se eu não me engano. Então, mas tecnicamente em campo, o Independiente não tem condições de vencer o Santos. É um Independiente totalmente diferente do que a gente viu em 2018, que também não tinha condições de vencer o Santos em campo, mas venceu nos bastidores, né, até por erros. Essa questão do Caio Jorge, é claro, faz parte, na minha visão, de uma provocação de um clima quente nos bastidores, e a verdade é que fica difícil, porque os caras já estão na Argentina, o elenco do Santos já está por lá. Obviamente que os tabloides, os jornais, os sites argentinos, eles vão bater em cima, porque, por exemplo, já o Alvedjaneda, né, tem só Independiente agora na competição continental, porque o Racing caiu na Libertadores para o São Paulo. Então, os caras vão bater nisso, nesse clima quente. Obviamente que tudo isso faz parte de uma atmosfera para tentar abalar dentro do campo, né? O Santos não pode entrar pilhado, o Santos não pode ser pilhado pelos fatores extra-campo, né? E quando eu disse que o psicólogo, você perguntou sobre o psicólogo Fernando Diniz, se ele dá um jeito, eu falei que não, é porque a gente vê, né, pelos bastidores que são exibidos lá pela TV oficial do Santos, que de psicólogo ele não tem nada, né? Ele gosta de falar uns palavrões, tal, dar uma pilhada na rapaziada. Mas na Argentina, nessa quinta-feira, ele tem que mudar um pouquinho esse jeito dele. Ele não pode pilhar, o time não pode entrar pilhado. O time não pode entrar pilhado, o time tem que entrar equilibrado. Equilibrado, porque senão, se você entrar na pilha, se entrar na provocação que vai ter do começo ao fim, como eu disse, tecnicamente o Independiente, na minha visão, é inferior ao Santos. Taticamente, é inferior ao Santos.
Porém, essa provocação ela faz muito, muito mal para o Santos. Não pode cair. E a pilha, né, aliviar, criar um clima mais leve, menos tensão, tem que partir já do vestiário do Santos para o campo. Mas isso já é de se esperar, né? Rapaz, Libertadores, em 2011 eu fiz tanto, em 2012, se não me engano, tanto de Vélez Sarsfield na Argentina foi muito pior. Eles não tentaram falar que o jogador estava suspenso, tal, mas, cara, o clima lá, e tinha torcida. Realmente a ausência da torcida torna o campo de amanhã um estádio neutro. Ainda bem, viu, Alex? Só dando uma olhada aqui no histórico atual da Libertadores e da Sul-Americana. Na Sul-Americana, o Arsenal de Sarandi vai pegar o Sporting Cristal. Perdeu o primeiro jogo por 2-1, mas fez um gol fora de casa, tem chance de classificar. O outro argentino que está na briga, o Rosário Central, empatou com o Táchira na Venezuela por 2-2. Aliás, o Vecchio, amigo do Fabiano Fará, joga no Rosário Central, que coisa, né? E na Libertadores, o Racing caiu ontem, né? Tem o River ainda que está sobrevivendo. Deixa eu ir aqui para a tabelinha da Libertadores, Internacional, blá, 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 coisa e tal. O Boca caiu ontem contra o Atlético. Aliás, os argentinos estão reclamando uma barbaridade do gol anulado, né? Mas depois bateram o pênalti mal e porcamente para fazer o Everson de herói do jogo. É um absurdo, né? O Flamengo, o Defensa e Justiça dificilmente passa pelo Flamengo, já perdeu em casa 1-0, né? Tem o Vélez contra o Barcelona de Guayaquil. O Vélez ganhou o primeiro jogo. Enfim, o River, né? O River é Argentino Júnior, aqui vai sair um. E o Racing que dançou. O Independiente não é a última bolacha no pacote argentino, digamos assim, né? Em termos de competições sul-americanas. Vai ter gente que vai passar na própria Sul-Americana e na Copa Libertadores da América. Porque eu fico imaginando o que seria, e vamos lembrar que o árbitro é o peruano, aquele de 2018, né? Eu sei que a gente não pode ter essa visão de que tá tudo preparado e tal, mas que dá uma sensação ruim, dá, né? De novo, ter um árbitro... Pô, não tinha outro cara para colocar na partida, hein, Vitor? Não é possível. O mesmo cara de 2018. E aí é que eu digo que, como o Fabiano falou dessa questão do psicológico, depois a gente entra na parte técnico e tática, o Diniz ele vai ser importante para definir o time no sentido de, na lateral esquerda, o Felipe Jonathan vai jogar porque o Moraes está machucado. O Felipe Jonathan tem um pouco mais de rodagem internacional do que o Moraes. Então, se você for olhar pelo aspecto de experiência, o Santos ganha um pouco. Pará, o Eterno, estará em campo também, muito provavelmente, mas isso é o concurso, já nem discuto mais. E eu acho que é jogo para o Sanches começar. Porque o começo da partida talvez seja mais quente do que o final. Dependendo do que acontecer, o Santos pode repetir o que o São Paulo fez ontem. Resolve o jogo, aí murcha o adversário. Não sei se guardar o Sanches para o fim é uma boa, para administrar o fim do jogo. E aí, é claro, vai jogar o Jean Mota, que está de volta, o Pirani deveria ir para o banco. Você acha que é por aí mesmo, Vitor? O Sanches ali, desde o começo da partida, comandando a equipe, apesar de que as prévias dizem que não, que o Sanches talvez fique no banco. Mas seria jogo para ele começar ou você acha melhor ele ser guardado para o momento final da partida? Eu tenho dúvidas, porque eu não sei se o Sanches ainda está apto para começar um jogo desta importância como titular. Uma coisa foi no Brasileirão, né, contra o Red Bull Bragantino, que é mais um jogo, mas esse que é de suma importância, mas ao mesmo tempo, ele é o jogador mais experiente, talvez ele seja o cara que acalme o time dentro de campo, que não vai entrar na pilha dos argentinos, por causa da experiência, pelo fato de já conhecer, por ter jogado na Argentina, né, defender o River Plate por muitos anos, e talvez seja o ponto de acalmar o time, de se algum jogador argentino tentar provocar ele e tomar a frente. Então, por esse lado, talvez ele seja importante dentro de campo. E aí eu tenho dúvida se eu sairia com ele de titular ou não. Por outro lado, você estava falando do Hábito. O Hábito fez o primeiro jogo, né? E foi o jogo que no campo foi 0-0 e o Santos não deu um chute a gol naquele jogo de ida da Libertadores, né, contra o próprio Independente. O problema foi
extracampo, a questão do próprio Carlos Sanches, né, que deveria cumprir suspensão naquele jogo e não cumpriu, certo ou errado, porque depois também a Conmebol tomou uma decisão diferente em caso similar, e aí deu-se 3-0 por tapetão. É complicado. Voltando ao caso do Carlos Sanches, eu tenho dúvida se eu sairia por causa da questão de física, mas eu concordo que se ele estiver em campo, é ele que vai conseguir segurar, acalmar os ânimos da equipe do Santos para não entrar na pilha do time do Independiente. Contra o Bragantino, o Sanches jogou até os 30 do segundo tempo. Então, ele jogou mais de 1 hora. Então, agora só não sei se ele consegue repetir a dose de domingo para quinta. O Diniz vai ter que analisar os prós e contras, né? Se põe desde o começo. Aliás, eu fico até com medo de fazer um gol no começo. Se fizer, porque os caras têm que fazer 3, se a coisa não descamba. É o tipo de jogo que é imprevisível, né? Mas, Fabiano, você tem qual ideia a respeito do aproveitamento do Sanches? É melhor começar ou é melhor terminar com ele? Começar e terminar com ele. Eu entendo que o Sanches tem a condição, sim, de começar a partida, ele vai ser fundamental. O Alex já disse, a tendência é que ele entre na vaga do Pirani, porque se o Diniz busca, e ele gosta de um meio campo mais experiente, né, ele vai com Camacho, Giamota e Carlos Sanches. O Sanches, ele hoje, é o cara que sabe criar jogadas, que abre espaço. Ele hoje, sem dúvida nenhuma, é o principal jogador do Santos naquele meio de campo. Porque você entrando com o Pirani, por exemplo, contra o Independiente, né, e o Alex também disse aí, o Independiente precisa do resultado. Se o Independiente for para cima do Santos, eu acho que o Santos abre, se jogar sério, tá? Jogar sério. Se tiver interesse pelo jogo, porque o Diniz falou que contra o Bragantino no primeiro tempo, o Santos não teve interesse pela vitória, né? É estranho essa declaração, mas como não tem interesse pela vitória, né? Então, o Santos jogando sério, um time postado, o Santos consegue, porque se o Independente for para o desespero desde o início da partida, ele tem no Sanches o principal criador de jogadas. E aí vai ter que pegar também o Marinho no dia inspirado, com velocidade, o Caio Jorge bem posicionado, o Marcos Guilherme também num dia inspirado, né? Então, dá para o Santos utilizar a arma dele principal, que é a velocidade, através da criatividade do Sanches, para conseguir garantir o resultado. Para mim, o Sanches tem que começar a partida. Não tem mais essa conversa. Não sei se ele aguenta. Se ele não aguentar, tira ele para frente. Mas eu entendo que no futebol você tem que entrar com os melhores e construir teu resultado. Você não pode apanhar para depois reagir. Tem que ser assim. Porque o Santos, por exemplo, contra o Bragantino, não entrou com os melhores, né? E o que aconteceu? Apanhou, aí teve que reagir, e aí o empate contra o Bragantino se tornou um empate heróico. Para mim, não. O Santos tinha condições de vencer o Bragantino. Provou isso, principalmente no segundo tempo. E um outro detalhe, que o Santos joga bola desde o primeiro tempo, né? Não espere para jogar no segundo tempo, que é importante, né? Isso é um detalhe que eu também chamo a atenção sempre. Às vezes é impressionante como o time precisa tomar um gol para jogar como joga depois que toma o gol, né? Segundo tempo e tal. Por que não é assim desde o começo, né? E às vezes até com a mesma formação em campo, enfim. 11h58, eu preciso ir para o intervalo, já tenho mensagens aqui para ler, mas só... vocês jogam videogame? Não. Fabiano joga. Vitor joga? Joga PES? Eu não jogo mais, faz muito tempo que eu não jogo. PES, FIFA, você joga? O PES, inclusive... Eu jogava PES na época do Play 2, Play 1. Não, eu também jogava. Não jogo mais há anos já. Saiu a notícia hoje de manhã, porque o PES, né, da Konami, né? Konami. Patrocinador, inclusive, do número da camisa do Santos. Mudou de nome, o anúncio foi feito hoje, vai chamar eFootball, é o nome do jogo agora. Chama eFootball e é de graça agora, não precisa pagar mais. Só baixar no celular. Não é a primeira mudança, né? A gente tem que, se for lembrar da época de Mega Drive e Super Nintendo, o que é Pro Evolution Soccer era International Superstar Soccer. Que aí depois muda, aí no Japão chamava-se Win Eleven, né? E no Ocidente Pro Evolution Soccer, e depois teve a união dos nomes, como ficou Pro Evolution Soccer, mas não é a primeira mudança de nome do jogo de futebol da Konami. Mas ser de graça acho que é a primeira vez, né? Tá aqui, eu tô vendo aqui a matéria dizendo que você vai poder baixar no PC, celular, console. Então daqui a pouco vai estar à disposição, é só fazer um download lá e já era, né?
Aí você guarda o dinheirinho para pagar o FIFA. O ano passado eu só comprei o PES, mas é que eu encontrei na loja americana, Fabiano, vou falar bem baixinho aqui, eu encontrei na loja americana, tava mó barato, não tinha lugar aí no Gonzaga que tava vendendo por 250 pau, eu achei na loja americana por 119, até falei aqui baixinho pro pessoal não ouvir, agora não precisa pagar mais. Acho que é uma visão pandêmica, digamos assim, dos japoneses da Konami, precisa ver se o jogo vai ser bom, né? Tem lá o Neymar, agora embaixador do jogo e coisa e tal, vamos aguardar, né? Então é isso aí, para quem gosta de videogame, eu jogo os dois, perco sempre num e no outro, né? Quando jogo com o produtor, que está de volta, meu filho João, sempre perco, mas fica aqui a notícia do mundo dos games, tá certo? Então vai ser de graça aí, daqui a pouco a gente vai poder baixar. Meio-dia, vamos pro break, o Felipe? Felipe tá parecendo uma pantera cor-de-rosa hoje, rapaz, vocês não estão vendo aqui, ele tá com um casaco rosa, com um capuz aqui, né? Parecendo aquela personagem lá dos desenhos. Para o intervalo, bacalhau rosado. Vamos lá, voltamos em 1 minuto e 50. Até já. Você que investiu tanto em seu imóvel e agora quer vendê-lo, alugá-lo para longos ou curtos períodos, por que não valorizar ainda mais o seu bem? Divulgue o seu patrimônio por meio de vídeos diferenciados que irão chamar a atenção do seu público e ajudá-lo a fazer bons negócios. Com mais de 30 anos no mercado, a Enfoque Boc News tem experiência para valorizar o seu empreendimento. Entre em contato conosco pelos telefones 13 3326 0509 ou 0639 ou pelo WhatsApp 13 999 18 9539. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Meio-dia e 2 de volta com o Esporte Destaque. Lembrando que aqui na Baixada Santista, Cicobi é Cicobi Unimais Metropolitana. Em Santos, a sede na rua Doutor Carvalho de Mendonça 87, na Vila Matias. Lembrando que tem Cicobi Unimais Metropolitana também em São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Cubatão, Peruíbe, além de agências na capital paulista, Grande São Paulo e ABC, Cicobi Unimais Metropolitana. Mensagens aqui do nosso chat, já o Fabiano e o Vitor vão falar sobre a questão técnica do time, já falamos do Sanches, mas tem o Pará, vale de falar, tem o gol, porque o John foi relacionado, a zaga, o Caio Jorge, que não fez gol contra o Bragantino, mas o menino Marcos Leonardo fez e coisa e tal, né? São as opções aí do Diniz. O Paulo Corrêa de Oliveira mandou bom dia. Boa tarde, Paulo, mas agradeço a gentileza. Rogério Rocha, que é o Rogério das Trufas, lá de Catanduva. Não dá para botar foto aqui no chat, né, Rogério? Queria ver essa trufa aí, deve ser boa, hein? Abraços, que bom ter um programa nesse horário que fale do Santos. Tem programa que fala do Santos tudo que é horário, rapaz. Eu tô pensando até em lançar um na madrugada, para ver se pega os insones aí. Só que eu vou dormir no meio do programa, né? Vocês assistem, eu durmo, porque eu não consegui ver nem o segundo tempo da NBA ontem. Eu sei que o Milwaukee foi campeão. O Antetokounmpo, eu vi o primeiro tempo, então eu já estava babando no intervalo do jogo. A Carmen Ruiz, bom dia, Alex. Amanhã é a nossa vez, já estou ansiosa. Vamos, Santos. O Germano Pereira, bom dia, Alex e amigos. Desejo muita sorte para o Pará amanhã. Apesar de não querer ele de titular, ainda torço para o mesmo se recuperar. Ele nos dá muito ataque de coração, mas ainda é menino da Vila. Germano, você é um cara, vou te falar, positivo, hein? Se o Pará, o Fabiano Fará, ele fez uma promessa, ele tá com essa barba, ele tá a cara do Guilherme, aquele centroavante que jogou em 2002 no Santos, ele só vai tirar essa barba quando o Pará fizer um gol. Eu tô achando que ele vai ficar o cover, o cosplay do Nostradamus. Com essa barba aí, viu, Vitor?
Mas sabe o que é, Alex? Não, é o seguinte, eu tiro a barba se o Pará fizer um gol ou se o Pará começar no banco de reservas. Essa foi a brincadeira que eu fiz. Se começar no banco, eu tiro a barba. Mas já que eu sei que ele não vai começar no banco, para não ficar parecido com o Nostradamus, vamos torcer para que ele faça um gol. Que daqui a pouco vou te contar, hein? Já falei. Vai ficar... ZZ Top também. Aquele pinta, que o Fabiano pinta, ele é da minha idade. Ele já tá passando tintura aí na barba e coisa e tal. Vamos lá, quem mais aqui? Oh, meu Deus, me perdi. Daniel, o Rogério... o Rogério mandou outra mensagem aqui, ó. Hoje só tem fera, acompanho todos, daqui a pouco vou apanhar da minha mulher. Tem esse negócio, vocês ficam pendurados. Mas vocês ainda torcem pro Santos. Pior são os palmeirenses que ficam pendurados aqui na nossa live, que esses aí não vê live do Palmeiras, só vê do Santos. Não tem clima em casa, rapaz. O Daniel Galdino, bom dia a todos. Amanhã é contra tudo e contra todos, para cima deles, Santos. O Kleber Raimundo de Souza, bom dia a todos. Ontem eu vi uma entrevista da Cristiane na Globo, falando sobre o time feminino. Ela não vestiu a camisa do Santos, passou ela na Vila e no vestiário. Se fosse no Flamengo, usaria. Tem muita gente que questiona, e aliás, eu acho que isso consta dos contratos do masculino, precisa ver se consta do feminino. É atleta do clube, não pode tirar a camisa na hora do gol, que nem o seu Marcos Leonardo fez, né? Porque tem o patrocinador que paga um troco lá, né? E quando vai dar entrevista tem que ir, como diria o outro, plotado, né? Vai falar da seleção, beleza, mas é jogadora do Santos, né? Tá certo, bem lembrado aqui pelo Kleber. O Gil César Rosa, amigos, segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o Atlético de Madrid entrou na briga com o Juventus, Milan e Napoli por Caio Jorge. Por mim pode entrar na briga. Se eles oferecerem os 10 que o Santos quer amanhã, já como disse o Fabiano, embrulha para presente e entrega. O José Silva, bom dia, Alex e convidados. Amanhã o Santos tem que arrebentar esses argentinos. Zé tá com sangue nos olhos, hein? Faca nos dentes, o Zé. Matheus Smokovic, 35 milhões para o Peixe é muito. Já o Alex no Famalicão pode ser uma boa. Esse negócio aí foi... Não sei se o Santos ganha alguma coisa pelo empréstimo, eu sei que vai com 1 milhão de euros de passe fixado, né? Sei lá, vamos ver. É um concorrente a menos para o Wagner Palha. O Arnaldo Jorge, bom dia, Alex e amigos da live, ligado em Angatuba, São Paulo. Alex, vejo muita crítica sobre o empréstimo do Alex ao time português com passe fixado. Não gostei do valor, mas quem sabe a bucha do clube é o Rueda. Vamos apoiar. O Fábio Lima, bom dia, amigos. Alguma notícia sobre a Arena? Bom, o Fabiano Fará, ele já é sócio lá da W Torre. O que você sabe aí da Arena? Aliás, eu vou dizer um negócio aqui. O Santos que não fique para trás da Portuguesa. O Vitor tá ligado nessa história. Os caras estão só esperando ter o leilão lá da área, porque não é só um grupo e tem uma que novidade, viu? Então, não é só um grupo que tem interesse no estádio da Portuguesa, não. Tem mais de um. Um para o Eurico Mursa e outro para levar para Praia Grande. Tem essa história aí. O Vitor já vai falar das... Fala você primeiro, Vitor. Vai, o Fabiano fala. Então, a gente sabe a história do Grupo Peralta, né, que fez uma proposta de... Boa parte daquela área que é entre Portuários e Portuguesa Santista vai entrar em leilão, que é da União. Na verdade, entra em leilão no dia 5 agora. Só que aonde fica o estádio Eurico Mursa, exatamente, aquela área é da Portuguesa Santista. A parte que está o clube social, aquela parte dos estacionamentos, era da União. Mas onde está o estádio é da Portuguesa Santista. Então tem 2 acertos. O Grupo Peralta comprar a área e aí negociar com a Portuguesa Santista, e aí faria o social numa parte desses espaços e construiria uma arena nova na Praia Grande para a Portuguesa Santista. Essa ideia no conselho não bateu muito bem, tá? Mas depende do leilão. O Grupo Mendes, que já tinha feito uma proposta há 3 anos atrás, que o conselho aprovou, de pegar toda aquela área, construir o shopping, realocar o estádio dentro dessa área que junta Portuguesa Santista e Portuários, fazer um novo Eurico Mursa, fazer o Clube Social da Portuguesa Santista, como o Mendes fez com o Vasco, com o Brasil Futebol Clube, seria algo nos mesmos moldes. O Mendes voltou para a briga, já avisou que vai participar do leilão, conversou ontem com a comissão o Conselho da Portuguesa Santista montou uma comissão para tratar desse assunto, conversou ontem com a comissão. Então são 2 grupos
interessados na área, interessados em conversar com a Portuguesa Santista, porque a Portuguesa Santista tem a área encravada no meio desses 2 terrenos que vão a leilão, né? O Portuários também tem uma parte que é dele. Onde está aquele prédio do Portuários ali na Jaquim Távora? É do Portuários, mas a parte que tá, onde estão o campo de futebol, quadra de tênis e as outras áreas sociais do Portuários também é da União. Então fica esses impasses, mas tem 2 grupos que já falaram que vão disputar o leilão e os 2 estão em conversa com o clube. Então, seja na Praia Grande ou praticamente no mesmo lugar, só com uma realocação, pode ter um estádio novo nos próximos anos. Pois é, aí, Fabiano, o que eu te falo, a Briosa tem 2 interessados para fazer um estádio que, lógico, vai ser um pouco menor do que a ideia desse do Santos, que é para 20 mil lugares e tal, mas vai ter shopping, loja, enfim, ou na Praia Grande ou aqui em Santos mesmo. Só falta o Santos ficar para trás. A Portuguesa Santista meteu um estádio desse antes do Santos. Nada contra a Portuguesa, pelo amor de Deus. Que saiam os 2 ao mesmo tempo, inaugure um no dia e o outro no outro, que faça uma ponte entre um estádio e outro. Pode ser. Mas o que o Santos não pode é ficar para trás indefinidamente, né? Tipo, a Portuguesa resolve a vida dela e o Santos discute e faz assembleia e vai para o conselho e olha isso aqui, e olha mais aquilo lá. O que você colheu de informação recente sobre a história da arena, hein, Fabiano? Inclusive, foi o último vídeo até que eu gravei pro meu canal, Alex, falando sobre isso, né? Eu dei uma atualizada. O que acontece? O projeto da nova Vila Belmiro todo mundo conhece, já viu as imagens e tal, é um projeto belíssimo, lindo, maravilhoso, vai ser construído em 18 mil metros quadrados, onde existe a atual Vila Belmiro que vai desaparecer, vão ser 89 mil metros quadrados de área construída, maravilha, todo mundo, beleza, isso aí já passou o conselho, ok, falou para a diretoria executiva, agora vocês toquem aí que eu quero o projeto executivo. O que é o projeto executivo? Divisão de receita. Como que o Santos vai explorar? É só no dia dos jogos? Qual vai ser o percentual da W Torre no dia dos jogos? Em dia que não tivermos jogos, tivermos eventos, como é que vai ser a divisão dessa receita? Qual vai ser o valor do ingresso? Qual o tipo de piso que vão usar? Tipo de material? A obra é avaliada hoje, estimada em 250 milhões de reais. É isso mesmo? Né? Em quanto tempo a W Torre vai explorar a Arena do Santos? 25 anos podendo renovar a concessão? Será que ela consegue recuperar o dinheiro investido em 25 anos? 30 anos? 40 anos? Então, esses detalhes, aí a informação que eu tenho é que o presidente Andrés Rueda está sendo bem meticuloso, porque esse projeto executivo que vai ser entregue para a apreciação do Conselho, que inclusive não existe nenhuma comissão especial no Conselho Deliberativo para analisar Nova Vila Belmiro, é o Conselho no geral. Esse projeto executivo ele vai ser entregue, apreciado, e se votado a favor, ainda não acabou. Vai para a Assembleia Geral de Sócios, aí o presidente do Conselho, o Celso Jatene, tem que convocar uma Assembleia Geral em 90 dias, e o sócio é quem vai decidir se teremos ou não a Nova Vila Belmiro naquele formato de negócio que vai ser apresentado, naqueles moldes. Aí, a partir daí, terminando esse processo estatutário, Alex, vem o quê? A W Torre precisa captar recursos, porque é ela que vai ser responsável pela obra. Ela que vai incorporar e vai bancar a obra. Então, ela tem o fundo de investimento, como ela fez na Arena Palmeiras, vai captar o recurso depois de todo esse processo, e quando iniciar a obra, no projeto executivo também tem esse prazo. Em 2 anos, tem que entregar a Nova Vila Belmiro pronta. Por isso que eu falo, esse processo agora do projeto executivo, da formulação dele, do modelo de negócio, é o mais meticuloso. Conversei ontem com o Cláudio Macedo, por mensagem, né, que é o CEO da W Torre Entretenimento, e ele me disse que ainda não bateram o martelo, que continua evoluindo, porém, justamente essas questões do projeto executivo, econômicas e administrativas, estão sendo ajeitadas, porque esse projeto executivo ele não pode ter falhas para o Conselho. Porque se for com falhas para o Conselho, para ali e o sonho da Nova Vila Belmiro, a gente pode esquecer. Tomara que isso não aconteça, né? Tomara que seja bem feito esse projeto executivo. Aliás, eu torço para que o da Portuguesa ande logo, que comece a construir agora, já em setembro. Porque aí o Santos pode voltar a jogar em Santos, né? Antes de terminar. Porque a obra da Vila é só para se começar no ano que vem. Não é esse ano, não. Até passar esse trâmite todo é só ano que vem. Aí o Santos vai jogar onde? Barueri, Canindé. Aí se a Briosa ficar pronta antes, a gente joga lá na Briosa. Ainda dá um aluguel, um dinheirinho lá, ajuda, né? Todo mundo se ajuda nessa história. Eu só espero que realmente a história não embace,
Porque assim, tá claro, todo mundo está ganhando com essa história de reformulação de estádio. O Atlético Mineiro vendeu não sei quantas mil cadeiras, já arrecadou não sei quantos milhões. O estádio está em obra ainda, não tem nem formato do esqueleto do estádio. Os caras já venderam antes, né? A W Torre que saiu do negócio do Vasco, ela está fora do Vasco. Lembra que tinha um papo que eles iam fazer Ponte Preta, Vasco e Vila Belmiro? O Vasco eles já não vão fazer mais. Então, eu sei que precisa ser meticuloso, precisa ser sério, você não pode fazer um contrato leonino, né? Tem que ver tudo direitinho com a prefeitura. A prefeitura acho que não vai embaçar, não. Ninguém vai querer entrar para a história como o gestor, o prefeito, o vereador, ou sei mais quem, a associação de bairro que impediu o Santos de ter um estádio moderno aqui em Santos, né? Isso eu acho que é tranquilo. Mas não pode demorar uma eternidade para isso se resolver, né, Fabiano? E tem um detalhe também, que dentro dessa nova Vila Belmiro, onde hoje funciona a Vila Belmiro, funciona a presidência, o financeiro, o patrimônio, o administrativo, isso tudo não vai funcionar na nova Vila Belmiro. O Santos vai ter que se virar para uma sede administrativa. Tem esse detalhe também. Isso foi confirmado pela W Torre. Não está no projeto Nova Vila Belmiro o Santos manter a sede dele lá. Tem que ter um prédio administrativo. Já foi falado em ir para o Museu Pelé, né? Ou construir um prédio mesmo, né? Ali perto da vila, ali nas redondezas, né? Pode ser que saia alguma coisa do gênero. Bom, rendeu esse papo a pergunta aqui do Fábio, hein? O Germano também, não duvido que eles nos garfem amanhã, falando do jogo de novo. Não vão aceitar nenhum argentino que não passe de algum time brasileiro. Vamos ver, né? O Fábio Freitas, bom dia, Alex e amigos. Esta diretoria estava vindo bem com a transparência até o Luan Pérez. Mas, Fábio, o que teve de errado na transferência do Luan Pérez? Não acho que nada, né? Eles não divulgaram os valores. Eles só não divulgaram os valores reais. Isso vai ter que ser colocado em ata de reunião de comitê de gestão, que está sendo divulgado, em portal da transparência, isso vai ser divulgado, né? Só de se livrar da tal da DOI já é um negócio, né? E o Santos poder ganhar o dinheiro, receber as rendas, os recursos e não ter esse dinheiro bloqueado, né? E mesmo que fosse, o Fábio, um deslize na transparência da diretoria, perto do que a gente viu antes, vamos combinar, né? Isso aí é café com leite, né? Mas não vai haver esse problema de transparência. Isso vai ser divulgado na hora certa. Fala, Fabiano. E o Santos vai se livrar daquele problema com o Barcelona na semana que vem, tá? O acordo está bem alinhado, deve ser anunciado já na próxima semana. E por que o Barcelona? Por causa do Gabigol, que foi negociado pelo Santos com a Inter de Milão, e o Santos não deu, como previsto em contrato, a prioridade para o Barcelona no tempo hábil. E o Barcelona acionou o Santos. Então, já essa dívida está negociada já, e deve ser divulgada, oficializada essa negociação na semana que vem, viu, Alex? Aí o Santos fica com todas as dívidas negociadas. Não resolvidas, negociadas, é isso aí. O Davidson Garotti, bom dia, Alex. O Santos levou quantas seguranças para a Argentina? Vai ter briga se o Santos se classificar? Ontem teve, né, Vitor? O Boca... Ontem foi feio lá no Boca. Aliás, a última informação que eu tive de manhã cedo, quando eu estava acompanhando os Jogos das Olimpíadas, é que a delegação do Boca não tinha saído da delegacia ainda não, né? Que estavam negociando o valor da fiança, tudo, mas que perderam o voo, né? Que a princípio o Boca ia voltar para Buenos Aires à madrugada. Essa intenção da delegação do Boca foi abortada por causa disso, e que de manhã cedo eles ainda estavam na delegacia. Eu não sei se já foram liberados, depois até procura aqui nas mídias sociais alguma informação, mas que dentro do vestiário o negócio, teve jogador do Boca agredindo segurança do Atlético, aí entrou a polícia ficou na frente do ônibus do Boca para eles não irem embora, porque tinha dado voz de prisão. O negócio foi feio ontem lá em Belo Horizonte, madrugada dessa quarta-feira. Esse Boca anda banguela já faz tempo, viu? E eu vou te contar, o sujeito que bateu aquele pênalti no meio do gol para consagrar o Everson, ele deveria ficar preso indefinidamente, independentemente de qualquer coisa. Deveria ficar preso por ser ruim de bola, tá louco? Entregar o ouro pro Everson Piruzeiro e pro Cuca, o tirador de leite de pedra.
O Fabiano Ionta, os argentinos estão criando o clima de guerra, temos que cuidar dentro e fora de campo, talvez um reforço extra na segurança. Se classificarmos, eles vão querer revidar fisicamente. Está todo mundo preocupado com isso, né? Luiz Eduardo Cacheta, bom dia, Dom Alex, Vitor, Fabiano e Comunidade Santista. O Santos que abra o olho e se prepare para a casa de caboclo, que os vagabundos, pô, Cacheta, você me quebra, vão armar amanhã. Amigo, Silas Andrade. Bom dia, bom programa para vocês. Eu vivi para ver o Boca ser roubado na Libertadores. Bom, tem isso também, né? Aquele VARzinho lá, vou te contar. Eu acho que todos esses caras que estão no VAR da Conmebol, eles são tudo cego. Eles tudo enxergam, eles compram óculos que nem o Fabiano Fará compra. A gente reclama do VAR no Campeonato Brasileiro, mas o... Tava? Tu achou que tava impedido? O joelho. Porra, joelho impedido é sacanagem. Mas é que nem a cacunda do Marinho. No jogo de ida também teve um lance polêmico, né? Que a arbitragem deu falta no lance de gol do Boca, que na verdade não foi bem falta, não. Mas a gente reclama do VAR do VAR no Campeonato Brasileiro, mas nas competições da Conmebol consegue ser pior, viu? Muito bem. O Rogério Barros diz aqui, bom dia, Alex, gostaria de sugerir uma enquete para o torcedor santista. Qual diretoria está no caminho certo, a do Corinthians ou a do Santos? Um grande abraço. O Corinthians está gastando aí com o Juliano, acho que o Renato Augusto vai ser na base só do acordo, né, de salário. Tem a história do Roger Guedes, mas vê a situação do Cruzeiro, né? O Santos, eu sempre falo, ele tem menos dívida do que a maioria, é grande a dívida do Santos, mas só o Grêmio e o Bahia tem menos dívida que o Santos. Mas o poder de arrecadação do clube hoje, infelizmente, é menor. Sabe por quê? Porque tem 20 mil sócios no clube. A gente fala isso toda hora. Toda hora a gente fala. E os caras não se tocam para a realidade, né? O Marcos Seles, que está lá em Marília, manda aquele boa tarde para todos. O Kleber Raimundo diz aqui, Alex, bom dia, o pessoal interno do Santos não viu a Cristiane dando entrevista, mais um falando dessa história aí, da camisa. O Eite Mizobi disse aqui, vai ter no portal da Transparência, o Bruno Cruz, bom dia, Alex, amigos da bancada, é verdade que o Santos sondou o zagueiro Canu do Botafogo? Eu ouvi essa história, mas acho que a coisa não evoluiu não, ainda bem, né? O Jonas Lance, fora com muito A, Pará com muito A. Estão torcendo para o Pará meter um gol hoje lá e tal. E o Matheus também aqui, o Quinado, o Everson frangou tão feio que teve que dar o quê? Teve dor. E o Jaquecílio, é isso? Gomes, como está a situação do Jobson? O Jobson está em fase final de recuperação. Acho que mais um mês, 2 aí, quem sabe, mas ainda não está pronto para jogar não. Muito bem, a gente está caminhando para a reta final do programa, falamos muito aqui do Sanches, né? Citamos o Pará, estou tentando pegar leve com o Pará, para ver se ele dá uma sorte aí na vida, tira essa barba do Fabiano e coisa e tal. Mas, Vitor, é jogo para imposição ou para esperar? Porque tem muito, quando os times vivem esse tipo de situação, às vezes bate aquela dupla personalidade, né? Aquele transtorno bipolar. Tenho vantagem, me defendo e tomo pressão. Ou se eu ficar tomando pressão, pode ser que eu tome o gol, então é melhor atacar, mas se eu atacar eu posso tomar um gol no contra-ataque. É difícil administrar esse tipo de situação, né, Vitor? Eu vou usar uma frase que o Fabiano Fará falou no início do programa, mas ele falou na questão de psicológico do time, eu vou falar pro tático. Tem que ser equilibrado. O time tem que jogar equilibradamente. Eu acho que não tem que ficar 100% na defesa, porque aí vai chamar o Independiente pro seu campo e aí na pressão pode ser que tome um gol. Mas também não pode sair a Deus dará, porque o Independiente precisa do resultado. Então tem que jogar equilibrado, aproveitar o fato do Independiente querer pressionar e aí usar a velocidade do time. O Marinho e o Marcos Guilherme, usar isso muito bem. E aí eu vou concordar com o Fará, você ter o Sanches no meio de campo para fazer essa armação e tentar utilizar os jogadores de velocidade é uma boa, você ter o Sanches dentro de campo. Então você tem que ser equilibrado. Acho que nem tanto ao céu e nem tanto à terra. Tem que equilibrar, fazer o meio termo e jogar o jogo.
Eu sei que o Fabiano falou do Diniz não sei lá, não transparece ser psicólogo, mas ele estudou o Freud, o Jung, né, essas coisas todas. E ele precisa conversar bastante com o Kaique para esse jogo. Precisa mesmo. Porque esse menino, por exemplo, se acontecer dele falhar de novo, aí a torcida, aquela que gosta daquele instrumento de sopro bem ilustrado, vai pegar no pé dele até dizer chega. Então é um jogo para conversar com o Kaique. E aí o que me preocupa, Fabiano, a gente falou da história do time tomar o gol e depois jogar diferente, mas tem o lance dos minutos seguintes a tomar o gol. Contra o Bragantino, tomou a bola na trave quando estava 1-0, mas é impressionante como o time desmonta quando toma gol. Então tem que segurar tranquilamente ali e, se tomar o gol, não entrar em parafuso, porque aí foi o que aconteceu contra o Bahia. Não pode acontecer, tem que ser mais ou menos como foi contra o Bragantino. Então, me parece claramente que é um jogo que tem um aspecto técnico, que tem um aspecto tático, mas primordialmente vai ser a questão emocional em campo, né, Fabiano? Também, se o Júlio Falcione, que é o técnico do Independiente, assistiu de que maneira o Bragantino se comportou contra o Santos para encurralar o Santos, ele vai fazer a mesma coisa. O Santos, quando pega esse tipo, na minha visão, esse tipo de adversário que precisa do resultado, o Santos explora muito o quê? A velocidade, como o Vitor colocou. E como dar velocidade, não só passando pelo pé do Sanches, a gente vai depender muito da bola longa do Camacho, da saída de bola do Camacho, porque o Camacho pode não ser um grande marcador, mas é um belíssimo passador e lançador. Os números dele mostram isso, dificilmente ele erra um passe, um lançamento. O Bragantino anulou a saída de bola do Santos com o Camacho e fez com que o Santos saísse com o Pará, com o Luiz Felipe, com o Kaique, que não tem esta característica, né? Então, o Santos vai depender muito da bola longa do Pará. O que o Santos não pode fazer é ter a posse de bola que o Diniz ama tanto, naquela saída apoiada, para trazer o Independente tentar abrir espaço para o contra-ataque, porque a gente não tem qualidade técnica para fazer isso. E aí você erra, não tem antídoto para segurar o ataque do Independente. É muito difícil. O Santos não pode se arriscar dessa maneira. O Diniz havia dito que o time está muito consciente, que ele treina aquilo, porém o time sabe a hora de aplicar. Eu não vejo isso. Se o time aplica para chamar o adversário, e aí o adversário chega, o Santos não tem qualidade para sair daquela situação. É a minha opinião. Então a gente vai depender muito da velocidade, da inspiração do Marinho, inspiração do Marcos Guilherme, da bola longa do Camacho e da armação do Sanches. O Jean Mota, na minha opinião, vai ter até mais uma função mais de preencher espaço do meio de campo e ser aquele homem surpresa, de repente, pisando na área de vez em quando. Vai ter mais uma função defensiva o Jean Mota do que ofensiva, na minha opinião. Só que o Diniz também precisa aprender, quando tem a adversidade em campo, ele precisa saber mudar taticamente a equipe. Até agora, minha opinião, ele não conseguiu mostrar isso. Por isso o Santos vem sofrendo. Por isso até que a gente estava debatendo outro dia o porquê de, eventualmente, ele não entrar com 4 no meio de campo. E aí podia ser Pirani, Sanches e Jean Mota, mas também podia ser Alisson, Camacho, Sanches e Jean Mota. Enfim, ele podia fazer, né? Precisa ver se treinou para isso. Também não pode botar em campo sem treinar. Então, é uma preocupação que fica, mas o Santos tem condição de ganhar. O Fabiano falou que o técnico do Independiente viu o jogo do Bragantino. Você viu o jogo do Bragantino, deve ter ficado triste por não ter um time como o do Bragantino reserva, né? Que tem esse detalhe também, né? Que o Independiente, vamos combinar, se jogasse aqui o Campeonato Brasileiro, ia estar brigando lá bem no meio da tabela, né? Abaixo do Santos, inclusive. Deixa eu só registrar aqui rapidinho o Wagner Nascimento. Alex, meu medo amanhã é que o Santos é a vítima perfeita. O Santos não tem bastidores, ele está lá em Pirajuí. O Elber Santista mandou bom dia pra gente. O DWP já quer fortes emoções, né? Amanhã Santos 3-0, 3 gols do Sanches e briga no final do jogo. Ave Maria. Não, sem briga, por favor. O Jonas Lanzi, parabéns aos inteligentes que trouxeram ele de novo e renovaram. O Pará, que já era ruim em 2010. Pois é, rapaz. O Sidney F, amanhã é jogo para jogadores experientes. Todos mais cascudos deveriam ser titulares. Sanches, Alisson, Jean Mota, é o que eu acabei de falar, né? Briga de cachorro grande. Enfim, vamos aguardar, né? Vai ser um jogo tenso. Aliás, vai ser tenso assistir de novo. 7h15,
Ave Maria, que horário horroroso. Comebol TV, a TV que ninguém vê, né? Eu não posso, estou trabalhando, não tem na minha operadora, eu tenho que ficar ouvindo as transmissões radiofônicas, vendo o gol no Twitter e no Instagram e coisa e tal. Depois eu vejo os melhores momentos. Aguardemos, portanto. Fabiano, obrigado pela presença, hein? Tuas férias vão até quando mesmo? Até o dia 3 de agosto eu volto. Eu que agradeço, Alex. Eu que agradeço. 15 dias só. Eu tirei 15 em janeiro, agora 15 agora em julho. E já estamos de volta já. Então, na hora que eu começar a descansar. Vamos ver se antes das férias você volta. É 3? Olha, tem uma segunda-feira, dia 2 aqui. Vamos ver. Numa dessas você volta antes do programa. As férias aqui no programa. Valeu, Fabiano. Faz um merchan do canal aí também pra gente fechar. Não, pô, um abraço. Obrigado, Alex, Vitor. Prazerzaço ter participado com vocês aqui do programa. É o Isso da Santos, tá lá. Hoje a gente deve gravar alguma coisa. Eita, ó. Opa! Ai. Só falar de. Ó, calma. Pronto, tô aqui. Eu bati no fone. O canal. Eu fui falar do canal, o negócio já virou aqui. Hoje a gente deve gravar alguma coisa sobre o jogo, né? A nossa posição, o pensamento do que o Santos deve fazer no jogo contra o Independente. E só da Santos no YouTube. Agradeço demais. Peço perdão pelo celular ter saído voando aqui. E até a próxima. Valeu. Ainda bem que não tem mais o CQC. Senão você ia aparecer lá. Valeu, Fabiano. Vitor, seu destaque final aí. Curioso do futebol olímpico e coisa e tal. Um abraço, hein, Vitor? Amanhã tem Santos também no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, 3 horas da tarde, né, a famosa 15 horas. Em Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, Santos enfrenta o Juventude. O Peixe é o 5º colocado do Grupo B, tem 7 pontos. 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O time vai tentar ver se sobe na tabela para entrar na zona de classificação. E aí, quem sabe, ir para a segunda fase da competição. Tá certo, gente? Visitem lá o curiosofutebol.com.br, as informações dos torneios olímpicos, tanto do feminino como no masculino. A gente botou o guia do masculino agora de manhã no ar. Então verifiquem lá, e amanhã cobertura completa, tanto de Brasil e Alemanha, como do resto da rodada do futebol olímpico. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, Vitor, pela participação. Só uma última mensagem aqui, do Twitter, que eu não li, do Efigênio Filho, que tinha mandado aqui um bom dia, Lorde. Com as saídas do Boca e do Racing, a pressão do jogo de amanhã será monstro. Abraço pro Vitor e pro Fabiano. O Independiente tem muita força nos bastidores, né? Vamos torcer. Assim, é o que eu sempre falo, se o adversário jogar bola e merecer, beleza, a gente não reclama. Agora, se tiver VAR, se tiver mutreta, se tiver sacanagem, aí é que revolta, entendeu? Que o Santos faça por merecer dentro de campo e que a Comebol e os argentinos não aprontem fora. Tá certo, meus caros? Dito isso, fecho esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo a sua audiência, agradecendo também ao Felipe Rey pelos trabalhos técnicos, a produção e a edição. Sexta-feira nós estamos de volta aqui na Boc News TV às 11h30 da manhã, quem sabe trazendo tudo sobre a classificação do Santos para a sequência da Copa Sul-Americana e projetando também o jogo do final de semana. O Santos pega o Atlético Goianiense no domingo na Vila Belmiro, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da